da vaidade. A vaidade era um grande demônio universal que tomou conta do reino dos deuses, né? Então os deuses, o que são os deuses? Né? Deus é um só, mas aqui no mundo material ele encarrega algumas grandes personalidades de tomar conta dos poderes universais, das leis da natureza, tipo a chuva. Para que a chuva funcione, é necessário que tenha uma inteligência por detrás. É que nem uma central de computador. Precisa que tenha um programador, precisa ter uma pessoa que está ali ajustando as informações para ser transmitido. Para o Instagram estar funcionando aqui, tem uma inteligência por detrás. Então, da mesma forma, os poderes cósmicos. Então, Deus ele encarrega algumas entidades vivas que são piedosas, que alcançaram um grau de piedade, para ajudar ele no governo universal. Tá? Então, são como os ministros de Deus. Né? Deus é um só, mas aí ele tem várias formas que são divinas, mas ele também tem os encarregados, que são funções materiais. Um Deus da chuva, um Deus do vento, Deus do fogo, são funções materiais. Então eles estão ali temporariamente, é uma posição temporária, é como um cargo. Você vai ser o ministro da educação durante 4 anos. Então, durante um dia de Brahma, você vai ser o Deus da chuva, tá certo? Aí o que você vai fazer com esse poder? Pode ser que suba a sua cabeça e você diz, agora eu sou Deus, eu sou o manda-chuva, né? Aí a pessoa fica orgulhosa, né? E aí essa pessoa que está nesse cargo de Deus da chuva, ele começa a perder o seu mérito piedoso. Aí pode ser que um demônio, ele comece a fazer severas austeridades e comece a ganhar um mérito de poder de concentração, e como o Deus da chuva aqui ficou vaidoso, começou a perder. Aí a vaidade, que era esse demônio aqui, tomou o trono do Deus da chuva. Foi isso que aconteceu. A história do Chandipat. A vaidade tomou o lugar do trono de Indra, que era o Deus da chuva, o manda-chuva. Então, Indra perdeu seu trono para a vaidade. Então, essa é a história do Chandipat. E isso acontece dentro de mim, porque a minha consciência, ela está dominando os meus sentidos, não é assim? Eu tenho a inteligência, eu tenho o falso ego, que é o sentido de eu faço, eu tenho a inteligência, que é o outro corpo sutil. Isso a gente estuda no curso completo do Bhagavad Gita, né? Depois tem o corpo sutil, que é a mente, né? Aí a mente, ela domina os sentidos. Ou os sentidos dominam a mente, também pode acontecer, né? Os meus olhos mandar na minha mente, né? Então, e o que acontece? Os sentidos, eles são comparados aos semideuses. Um olho é o sol, o outro olho é a lua. O tato é o vento, o ar, né? Deus do vento. Então, aí eu tenho os deuses todos presentes no meu corpo. Então, o que está dizendo é que a vaidade tomou posse do reino dos deuses. Então, está tomando conta do meu corpo. Quer dizer, todos os meus atos estão sendo guiados pela vaidade. Todo o reino foi dominado pela vaidade. A vaidade se tornou agora o senhor de todos os seres. Então, é isso que aconteceu no Chandipat. Aí o que aconteceu? Os deuses foram destronados. Os deuses foram destronados. Aí a mãe divina disse assim, vai lá não, os deuses foram até a mãe divina, até os Himalaias. É isso. Os deuses estavam sendo afligidos pela vaidade, e aí foram até os Himalaias, as montanhas dos Himalaias, que simbolizam os desafios, as dificuldades, a superação. Precisavam superar algo, né? Eu sabe que tem montanhas tão altas nos Himalaias que nenhum alpinista consegue escalar, nenhum helicóptero consegue ir lá também, porque é muito frio, muito gélido, não consegue. Então é muito alto para ser alcançado. Então foi em busca, né, de alcançar o inatingível que os semideuses foram até as montanhas dos Himalaias e começaram a fazer orações à Mãe Divina. Porque no passado a Mãe Divina já havia salvado os deuses antes de um outro demônio, que era o grande ego. Então, ela disse, sempre que vocês... eles pediram essa bênção, ela ofereceu uma bênção aos deuses, eles disseram, mãe, sempre que nós recordarmos de você, venha para nos proteger. Aí ela disse que deu essa bênção para eles. Então, eles lembraram dessa bênção, então vamos recordar da Mãe Divina. Então foram lá e começaram a fazer uma cerimônia de muitos anos, oferecendo orações.
Ya Devi Sarva Bhuteshu Lakshmi Rupena Sanstita Namastasye 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 Namo Namaha. Então eles ofereceram orações assim, que a Mãe Divina está presente em toda a criação, na forma da boa fortuna. Então, por favor, apareça perante nós. E invocar assim. Então, quando a Mãe Divina ouviu esse canto, ela apareceu ali na forma de Parvati, a filha dos Himalaias. Ela estava ali executando suas austeridades, sua disciplina. Ela é Sadakini, a disciplinada. Então ela apareceu ali, estava em tomar banho. E aí quando ela estava indo tomar banho, ela viu os deuses oferecendo orações. Aí ela achou tão bonito o canto deles. Ela era uma devota, né? Porque a gente tem costume de ver uma mulher bonita, uma mulher ver a outra, e dizer, a deusa, né? Mas como é que a deusa se manifesta desse mundo? Se manifesta como uma devota. A deusa é a devota, né? Essa é a forma da deusa. Assim ela se manifesta sua exuberância, seu poder mesmo, sua beleza, através da devoção. A beleza da mulher é a devoção dela. Então, linguagem afável e inteligência, né, das mulheres eu sou. Krishna diz isso, né? Entre as mulheres eu sou a inteligência e a linguagem doce. Como é que eu estou falando, né? Que a deusa esteja na minha língua. Então eu devo medir minhas palavras. Como é que eu falo, né? Então a deusa, ela se aproximou ali, a deusa Parvati, e ela apareceu como uma devota, que estava praticando disciplina, né? E a deusa não precisa praticar disciplina, né? É só receber as orações, as devoções, mas ela estava ali executando devoção, ela estava indo tomar banho para poder fazer seu puja, né, ao Shiva Linga, que ela é devota do Linga. E aí ela foi tomar banho para adorar o Linga, e quando ela viu os deuses, aí ela disse que, nossa, que bonito a adoração de vocês, de quem são esses louvores que vocês estão cantando? Aí nesse momento, de dentro da deusa Parvati, saiu uma outra forma de deusa, uma deusa refulgente, brilhante, dourada, Chandika, de sobrancelhas arqueadas, muito bela. E ela disse, é o meu louvor que eles estão cantando. Então a deusa se empoderou, né? Eles estão cantando em meu louvor para que eu destrua a vaidade e recupere o reino do eu sou, né? Deixe o eu faço, destrua o eu faço e considere o eu sou. É para isso que eles estão oferecendo orações, para que eu destrua o eu faço, a vaidade, e eles alcancem o eu sou, que é o verdadeiro ser. E aí por isso a Mãe Divina manifestou uma forma negra em seguida. Então a outra deusa surge de dentro dela. Então ela vai se expandindo. A Mãe Divina, ela assume diversas formas. Cada forma tem um propósito. Então que eu também recapture a minha memória divina, que eu sou a deusa, eu sou uma serva da deusa. Eu também faço parte das companheiras da deusa. Que eu levante minha espada, meu cetro, para lutar pela causa da deusa Durga. Pela causa da deusa das dificuldades, da sabedoria, da riqueza. Que eu me torne uma gopi em Vrindavana, fazendo guirlanda de flores. Né? Então, que eu possa me identificar como a deusa. O eu sou. Então, a Kálika, a Kaliani, porque ela apareceu de uma forma muito graciosa nessa hora. Kali, ela tem uma forma pavorosa, porque ela está no campo de batalha, manchada de sangue, com a guirlanda de cabeças. Mas aqui ela apareceu primeiramente Kaliani. Kaliani também significa graciosa, muito bela e atrativa. Então, ela apareceu dessa forma negra, muito bonita. E naquele momento, Paixão e Ira, que eram dois generais do exército de vaidade, estavam ali e viram a forma de Kaliani, aquela deusa negra muito bela. Rapaz, que morena linda, eu vou contar pro Vaidade. Correram para contar para Vaidade. Chegaram lá, Vaidade, você já tem tudo de bom. Olha, você já tem o elefante de Indra, você conquistou os ventos, o sol e a lua estão brilhando por meio a você. Então você é o dono dos 3 mundos. E essa aí é a mais bela entre todas as mulheres dos 3 mundos. Você precisa ter ela. Então disseram isso para Vaidade. Paixão e Ira. Olha só. Foram os generais dele, né? Chanda e Munda. Paixão e Ira. Que Chamunda é porque ela vai dilacerar paixão e ira. Então, quando eu não satisfaço a paixão, eu fico irado.
Quando não satisfaço meus inúmeros desejos, se eu desejo muito uma coisa, aquela coisa não consegue acontecer, eu fico com raiva. Ai, que desgraça que eu não consigo, né? Aí são as nossas fraquezas. E aí vaidade desejou, e ele mandou o embaixador. Ah, eu vou mandar o embaixador para conversar com ela. Aí mandou aparência. A vaidade mandou o aparência como embaixador, o mensageiro dele. Aparentemente um amigo. Aí ele chegou, chegou lá nos Israel, moça bonita. Olha só, o meu senhor vaidade, ele é o senhor dos três mundos, ele destronou todos os deuses, ele manda em tudo, né? Ele já conquistou a joia de todas as coisas, e nós consideramos que você é a joia de todas as mulheres, então você também deveria se juntar à vaidade, você vai gostar. Vamos lá para o palácio de vaidade, se tornar, você vai ser, nós vamos encher você de presentes, né? Então ele estava ali, a vaidade mandou o embaixador a aparência para conquistar a energia vital, a nossa energia vital, a energia de Kundalini. Então, despertar Kundalini não é o suficiente. Eu preciso guiar ela para a devoção, porque senão vaidade pode se apropriar, como foi o que aconteceu com Hitler. Hitler foi um cara que despertou, né? Você vê aqui que a gente desenha a suástica, né? Um símbolo sagrado de poder, que ele invoca o despertar da Kundalini. E o Hitler usou isso como uma ferramenta para magia negra, diferente. A gente está aqui trilhando com humildade o caminho da devoção, pedindo, rogando aos nossos mestres que nos guiem, que nos corrijam o pensamento, para que a gente possa trilhar o caminho correto, né? Mas o Hitler, ele desenvolveu o poder de influenciar pessoas. Muitas pessoas ficaram sob a influência dele. Era um mago negro. Ele fazia, inclusive, jejuns auspiciosos para desfrutar desse poder. Aconteceu isso com Adolf Hitler. E aí ele acabou se findando, né? Porque sempre o mal se destrói a si mesmo. O mal sempre se destrói a si mesmo. Então, a gente tem que ter cuidado em despertar Kundalini para ter o objetivo de amor divino. Quando vocês forem iniciados do Tantra, a gente trouxe esse estudo. De acordo com o Chaitanya Mahaprabhu, a meta última é Prema. Alcançar amor divino. Prema imaculado. Om Namaschandikai, Om Namaschandikai, Om Namaschandikai. Canta comigo. Om Namaschandikai, Om Namaschandikai, Om Namaschandikai. Rishi Uvacha. O Rishi disse. Rishi quer dizer sábio, yogi, que está contando a história. Ele está contando a história para um rei e um comerciante aflito. Então, o sábio Markandeya. Então, pode ler aqui. Então, a deusa, a suprema imperatriz excelente, ela quem remove as dificuldades, ponderadamente, tranquilamente, sorrindo, gentilmente deu sua resposta. Veja só como que a Mãe Divina está respondendo. Ela está respondendo um inimigo, uma pessoa falsa. Não é o inimigo dela, é o inimigo dos deuses que estão se refugiando nela. É o inimigo do eu sou, aquilo que nos distancia do eu sou. É a aparência, a falsa aparência. E aqui nesse verso tem muito ensinamento. Como é que eu falo? Eu não vou ter papa na língua não com essa pessoa, eu vou falar mesmo e vou ser bruta. Não, a Mãe Divina não precisa disso. Eu não preciso descer da minha postura, falar um palavrão para aquela pessoa, para desobstruir meu chakra laríngeo. Eu não preciso sujar minha língua. Eu posso falar de uma forma gentil, tranquilamente, com paciência, com conhecimento, com sabedoria. A deusa disse: tudo que você disse é verdadeiro, sem uma partícula de falsidade. Vaidade é o mestre dos três mundos, assim como é igualmente a autodepreciação. Quer dizer que ela está dizendo, realmente você está dominado pela vaidade. Ela está dizendo isso para mim. Eu estou ouvindo a Mãe Divina dizer isso para mim. Realmente, meu filho, você foi dominado pela vaidade. Mas nesse assunto, por causa de minha pouca inteligência,
Anteriormente, comprometi-me em um juramento ao qual não posso ser desleal. Por favor, ouça. Quem vencer-me na batalha, quem perder sua vaidade em mim, quem ver toda a força do universo em mim, este será meu marido. Assim, volte até vaidade e autodepreciação, esses grandes pensamentos. Quando eles me conquistarem, me casarei. Qual a necessidade de se demorar? Veja quanto ensinamento profundo aí. Ela está falando da Kundalini Shakti que está falando aqui, né? A deusa do poder da vida. Porque eu só uso 10% da minha capacidade mental. Para mim usar todos os 100% é quando eu despertar a Kundalini. Então eu vou ser um super ser humano, né? Como diria. Porque o ser humano ele está encoberto como um iceberg. Apenas a pontinha é consciente, o resto é inconsciente. Então para que eu possa despertar toda a minha capacidade, ou seja, despertar minha consciência por inteiro, é necessário que eu me renda completamente a Deus, a deusa, né? Então ela está dizendo assim, quem se perder em mim, né? Como que é que ela disse? Repete de novo aí para a gente estudar. Quem perder sua vaidade em mim, quem ver toda a força do universo em mim, este será meu marido. Então, ela disse que tem que vencer ela no campo de batalha também, né? Tem que me vencer. Eu só vou me casar com aquele guerreiro que me vencer no campo de batalha. Mais na frente a gente vê como Shiva vence a mãe divina no campo de batalha. Shiva vence ela, né? Ele vence Kali, porque ele paralisa ela. Ele abre o peito e ela pisa nele. Quando ele se entregou com confiança no amor. Eita, vou morrer, vai me machucar. Será que vai me machucar a pisada dela? Né? A gente tem medo de amar às vezes, né? Porque diz, eita, eu tenho medo de me apaixonar, porque aí eu vou sofrer, né? Mas Shiva abriu o peito aqui, ó, pisa, vai, né? Quer dizer, não doeu mesmo, né? Shiva sentiu um grande prazer, ele disse que foi o maior prazer da vida dele. Mais na frente ele diz para a deusa, né? Ele disse que aquele foi o momento mais excelso da vida dele, quando ela pisa no peito dele, porque foi o momento da rendição, ele se rendeu completamente ali. Então ela diz que aquele que perder sua vaidade em mim, quer dizer, não sou eu que faço, é ela que faz. Esse é o mistério da Kundalini, esse é o grande segredo do Tantra. O embaixador disse: Deusa, vosso orgulho é muito grande para falar dessa forma comigo. Nos 3 mundos não há um homem que possa permanecer contra a vaidade e autodepreciação. Deusa, todos os deuses não podem desafiar os pensamentos em batalha. Que mérito vós tendes, pois além de sozinha, sois uma mulher. Olha só, né? Esse aí é o grande ensino também, né? Muito ensino num verso só. Nossa, você pode escrever livros e livros aí, só baseando-se nessa compreensão. Como que ela está dizendo aí que todos os homens são dominados pela vaidade. Como é que você vai realmente superar a vaidade, né? É tão difícil. A gente se esforça, mas ela está ali. Você consegue ver ela, mas ela continua ali. Você não consegue tirar a vaidade dali. E às vezes quando você pensa que tirou, ela está escondida. Numa falsa aparência. Então, e não é só a vaidade, né? Ela fala que todos os deuses não podem desafiar os pensamentos em batalha. Então, o guerreiro está na batalha, ele já está ali. Só o fato dele ir lutar é porque ele quer ganhar. Então, tem essa vaidade. E sem contar as confusões mentais de você estar ali defendendo a sua família, né? A gente tem a Bhagavad Gita como exemplo disso. Então, são muitos pensamentos. A autodepreciação é o inimigo da vaidade. Então, se você não está se vangloriando, você está ali, não, eu não sou ninguém. Então, nem tanto, nem tão pouco. E a coisa da mulher, né? É uma mulher. O outro demônio que ela mata, que foi a história anterior, né? Do Chanipata, os primeiros capítulos, ele tinha uma bênção de que ele só seria morto por uma mulher. Ele disse, eu nunca vou ser morto por uma mulher. Tá bom, eu sou imortal. Sou imortal agora. Desconsiderando as mulheres, né? Você aí, mulher, que está em casa, olhe o poder
da deusa. A deusa está dentro de nós. Então nós mulheres é que temos o poder. Se Shiva caiu aos pés de Kali, é porque ela é a poderosa. Então, se o governo do puro e todos os outros deuses não puderam resistir vaidade na batalha, como irei vós, uma mulher, ir adiante nesta batalha? Portanto, ide até vaidade e autodepreciação, pelo que eu vos disse. Desse modo, irei proteger vossa dignidade. De outro modo, quando vós fordes agarrada pelo cabelo e arrastada, perdereis vossa honra. Exatamente, né? O yogi, o tântrico, que ele não quer ser devoto. Eu não preciso ser devoto, eu vou conseguir a minha iluminação pelo meu próprio esforço. Eu não preciso adorar uma forma de Deus, não preciso adorar Ganesha, não preciso adorar Shiva, eu não preciso cantar mantra. Eu vou ficar aqui sozinho, eu mesmo vou realizar Deus, né? Aí é isso aí, é justamente isso que ela está dizendo, né? Ele acha que pode dominar a força da vida. Ela está dizendo que você tem que se render. Ela deu o toque já, né? Não, e ele está dizendo, venha comigo que você ainda vai ter honra. É isso. Olha o que você está fazendo. Senão eu pego pelo cabelo e arrasto, né? Ele pensa dessa forma. A deusa disse: o que você diz é correto. Vaidade é muito forte e autodepreciação também é um valente guerreiro. Mas que posso fazer? Sem pensar, fiz esta promessa. Agora vá e, exatamente como lhe falei, explique ao rei dos pensamentos. Desse modo, deixe-o fazer o que ele pensa ser mais apropriado. Deu um recado, né? Deu um recado, deixa ele decidir. É isso. Chand Pataha Ki Jai. Jai.